Boa noite para você de casa, agora tem o NTV News. O dilema da falta de médicos do Hospital Regional Antônio Dias. Família diz que está sendo obrigada a deixar terreno doado para instalação de usina. E você vai ver também. Monumento volta a ser vandalizado no centro da cidade. Justiça sorteia jurados para o julgamento de Jorge Marra. Pacto entre empresas e o Ministério Público visa combater a violência contra a mulher. Conscientização da Semana do Trânsito é levada às escolas. A arte nos cultivos do bonsai. A aproximação da primavera provoca instabilidades com calor e pancadas de chuva em Patos de Minas. Federação altera jogo do Mamoré pelas oitavas de final da 2ª Divisão do Mineiro. A indignação de uma moradora com a sujeira em avenida do bairro Nossa Senhora de Fátima. E Justiça Eleitoral promove auditoria nas urnas que serão utilizadas nas eleições em Patos de Minas. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. O primeiro sorteio para a escolha dos jurados do julgamento de Jorge Marra foi realizado na tarde dessa segunda. Ele é acusado de matar a tiros o ex-presidente da Câmara Municipal de Patrocínio, Cássio Remes. O crime aconteceu no dia 24 de setembro de 2020. Cássio estava na Avenida João Alves do Nascimento mostrando o processo de revitalização quando alegou em uma transmissão ao vivo que funcionários da prefeitura eram usados para fazer serviços particulares em frente a uma residência que seria o comitê de campanha do atual prefeito Deiro Marra. Nesse momento, Jorge Marra saiu de um veículo, pegou o aparelho da vítima e voltou para o carro. Em seguida, Remes foi atrás de Jorge Marra, que foi à Secretaria de Obras. Na porta do local, o candidato tentou pegar o telefone de volta, mas o ex-secretário municipal de obras de Patrocínio atirou e fugiu. Toda a ação foi registrada pelo Circuito Interno de Segurança. Jorge Marra será julgado por homicídio qualificado por motivo torpe e uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima. Ele também vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ele vai a júri popular no próximo dia 26 de outubro e o julgamento será realizado no Fórum da Comarca de Patrocínio a partir das 8 horas. 25 pessoas foram sorteadas nesta segunda-feira na sede do Fórum Juscelino Kubitschek de Oliveira, sendo 7 mulheres e 18 homens. E serão intimadas a irem ao júri. No dia do júri, ocorrerá o segundo e último sorteio. Dos 25 nomes, 15 deverão estar presentes, já que defesa e acusação, caso julguem necessário, têm o direito de recusar algum dos nomes escolhidos. Ao fim, 7 pessoas irão compor o corpo de jurados. Em São Gotardo, a Polícia Militar prendeu 2 suspeitos de tráfico de drogas e apreendeu vários materiais. Depois de uma denúncia anônima, os policiais realizaram as buscas no quintal de uma residência no bairro Nossa Senhora Aparecida. Os militares apreenderam revólver, munições, barra de maconha, tabletes da droga, cartelas de LSD, balança de precisão, celulares e R$ 2.680 em dinheiro. Os 2 homens foram levados para a delegacia de plantão. E mais uma vez, o monumento do Homem do Campo, ou do Balaio, voltou a ser alvo da ação de vândalos em Patos de Minas. Exatos 30 dias após ser vandalizado e perder uma das mãos, o monumento do Homem do Campo voltou a ser depredado em Patos de Minas. Desta vez, a obra, que fica na Avenida Getúlio Vargas, teve parte do braço e ombro esquerdo deteriorado por vândalos. A estátua, de autoria do espanhol Antônio Dias Lopes, foi executada por Henrique e Carlos Panchón Sanches e inaugurada no dia 24 de maio de 1961, durante o aniversário da cidade, para celebrar a 3ª edição da Festa do Milho. Durante os 61 anos em que o monumento foi instalado na avenida central do município, entre as ruas Farnese Maciel e Marechal Floriano, a mão esquerda já foi quebrada e restaurada inúmeras vezes. Costumeiramente, a obra tinha apenas a mão arrancada, mas desta vez o estrago foi maior, visto que a estátua sequer havia sido restaurada. Em contato com a DIMEP, Diretoria de Igualdade Racial, Memória e Patrimônio Cultural de Patos de Minas, a pasta informou que lamenta o ocorrido e que o vandalismo será a pauta da próxima reunião do Conselho de Patrimônio Histórico-Cultural, no intuito de que alternativas sejam encontradas para amenizar a situação que já é recorrente.
O número crescente de ocorrências de violência contra a mulher motivou a união de vários segmentos sociais num pacto em defesa das mulheres do Estado. Somente até agosto deste ano, quase 100 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica em Minas. 114 morreram. Membros do Ministério Público, de organizações não governamentais, autoridades e empresários participaram do lançamento da iniciativa do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e de Combate à Violência Doméstica. A violência doméstica e familiar contra a mulher é um tema complexo e nós não vamos vencer esse enorme desafio sozinhos. As instituições públicas e as instituições privadas, além de toda a sociedade, têm que se unir nesse objetivo. Um dos aliados é o Grupo Belpa, empresa mineira que produz embalagens. Segundo a presidente, 2 funcionárias sofreram violência doméstica em casa. Estar em um ambiente de trabalho acolhedor e seguro pode mudar esse cenário. Primeiro, mostrando que existe uma lei, mostrando que elas estão protegidas e como eu te falei, emocionalmente elas sofreram muito, toda a minha equipe. Portanto, a gente vê o tanto que as mulheres estão amedrontadas com a situação que está. Então, eu vou, a partir daí, executar políticas não só na minha empresa, quanto nas instituições que eu faço parte. Porque eu acho que a gente precisa fortalecer umas às outras em prol de uma violência que não é só física, né? São várias violências, né? De acordo com o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Minas teve o maior número de mortes de mulheres em 2021 no Brasil. E este ano os números continuam crescentes. 114 mulheres já foram assassinadas no estado até agosto. O tema está na mesa, ele subiu, ele precisa fazer parte da pauta dos presidentes de empresa, das lideranças, dos gerentes, dos supervisores, do chão de fábrica. E se a sociedade civil não estiver envolvida, só o poder público é insuficiente para dar conta dessas questões tão complexas que vivemos. De janeiro a agosto deste ano, mais de 90 mil mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica em Minas, segundo a Secretaria de Estado de Segurança. Estar empregado e ter a independência financeira são fatores de segurança para as mulheres. Preparar um setor de recursos humanos para acolher uma mulher em situação de violência, que muitas das vezes precisa faltar ao trabalho, precisa trocar de horário, precisa ir à delegacia, precisa ir ao IML e tem medo de perder o emprego. A gente sabe que estar empregado é um fator de proteção para as mulheres, então a gente precisa que as empresas entendam isso. E muito mais do que isso, não é isso? Desenvolver políticas internas, ter canais de denúncia, trabalhar com os homens essa temática. Temos muitos desafios, mas acreditamos ser possível mudar esse cenário. Já já aqui no News a gente mostra a arte dos cultivos de bonsai e a conscientização da Semana de Trânsito que é levada também às escolas. Em meio às ações de conscientização da Semana do Trânsito, palestras sobre fiscalização, ética e resgate estão sendo ministradas também para estudantes em Patos de Minas. Dando continuidade aos trabalhos da Semana Nacional do Trânsito, que ocorre entre os dias 18 a 25 de setembro, palestras estão sendo ministradas no Teatro Municipal Leão de Formosa. Passamos para os alunos, os futuros condutores, para eles aprenderem as dicas necessárias, cuidados básicos, como o uso do cinto de segurança, não evitar de uso do celular, poder transitar nas vias com direção defensiva, É umas dicas que a gente levou para deixar todo mundo já ciente, já poder usar o trânsito seguro no dia a dia. Agente de trânsito em Patos de Minas, Pereira ressaltou a importância de relembrar os cuidados com o trânsito para os estudantes do terceiro ano. Estão prestes a entrar na fase dos 18 anos, então eles já vão entrar nas outras escolas, já com essas dicas pré-estabelecidas, que não precisa nem ser habilitado. Basta você ser como pedestre, você está utilizando o trânsito, você já tem que saber, no mínimo, de regras básicas para poder transitar, para evitar a sua segurança, até como pedestre, como ciclista e como condutor habilitado também, para poder praticar e garantir a segurança de todo mundo. Um dos alunos que tirou proveito das palestras foi o Jefferson Brenner, que mora em Presidente Olegário e diariamente viaja até Patos de Minas, onde cursa o ensino médio no IFTM. Eu achei muito bom, porque assim, tinha muitas coisas que eu não tinha muita ideia, não tinha muita noção. Achei muito bom, assim, porque foi bom saber ganhar um pouquinho de conhecimento assim, desses trens, principalmente da área jurídica. Saber que você ganhar um pouquinho de conhecimento também, assim, sabe, de preocupação, prevenção, porque como eu sou mais de cidade de interior, a gente não tem muitas preocupações com essa segurança assim, no trânsito. Foi bom assim, saber um bocado.
Eu achei muito importante porque se não tomarmos cuidado no trânsito, a gente coloca a nossa vida em risco, coloca a vida dos demais, às vezes de pessoas inocentes que nem estão sabendo o que está acontecendo, às vezes o condutor comete uma imprudência e ele não tem nem noção do que ele pode causar dentro do trânsito, levando algumas pessoas a óbito. Os cuidados com o trânsito, eles são muito importantes de serem reforçados, porque assim a gente pode evitar muitos acidentes e mortes, né, que é uma questão que é realmente muito triste. Patos de Minas vem noticiando muitos e muitos casos de acidentes, então toda essa conscientização é muito importante para a gente. E todos os meses nós temos essa palestra e de conscientização, né, dos jovens que vão tirar a habilitação, a primeira habilitação, e falando aí sobre a resgate de acidentados, sobre a preocupação que nós temos, o grande número de acidentes em Patos de Minas e acidentes evitáveis, né? É um dos problemas que nós temos aqui em Patos de Minas, é o uso do celular durante a direção e também a irresponsabilidade de muitos motoristas de não seguirem aí as regras de trânsito brasileira. A palestra do socorrista do SAMU, Paulo Macedo, é realizada desde o mês de maio, no intuito de conscientizar sobre o alto índice de mortos e feridos no trânsito. O que me chamou a atenção foi a forma como muitas vezes a gente não pensa em como os acidentes acontecem. Então, quando a gente tem essa noção de que as pessoas realmente chegam a óbito e têm lesões graves por coisas pequenas, como a falta de cinto de segurança, é uma questão que chama muita atenção. Todo acidente nós temos 3 impactos que podem acontecer, né? O primeiro impacto é do veículo, né, contra o objeto que ele bateu, seja um poste ou um muro. O segundo impacto é da condutor, né, dos ocupantes do veículo contra a parte interna, né, do veículo. E o terceiro impacto, que é o mais grave, acontece geralmente em maiores velocidades. Mesmo a pessoa estando de cinto de segurança, ela está em alta velocidade, o veículo vai parar no objeto, o corpo vai parar no cinto de segurança, mas os órgãos internos, o cérebro vai ter concussão cerebral, o cérebro pode chacoalhar na cabeça, né, modo assim dizer grosseiramente. E também, às vezes, já aconteceu de atender acidente que a vítima teve deslocamento das artérias pulmonares aí devido à grande velocidade. Você sabe o que é bonsai? Esta arte de origem japonesa é utilizada para controlar o crescimento dos cultivos nos ambientes domésticos e encanta pela beleza das árvores em miniatura. A palavra bonsai significa plantado em uma bandeja. A prática chinesa antiga de horticultura tem influência do Zen budismo japonês e estudos revelam que isso aconteceu há pelo menos mais de 1000 anos. Cultivar um bonsai é criar uma representação miniaturizada, porém realista, da natureza, na forma de uma árvore. Isso não quer dizer que essas plantas têm sua genética mudada. Na verdade, qualquer espécie de árvore pode ser utilizada para se cultivar como bonsai. O bonsai é uma arte japonesa, é uma arte de fazer uma árvore em miniatura. São técnicas que são aplicadas de corta de galho, de raiz, para se manter pequeno. Então, em teoria, qualquer árvore, arbusto ou trepadeira se pode fazer um bonsai, levando em conta alguns aspectos, como o tamanho da folha, tamanho do fruto, tipo de ramificação que a árvore faz. O Frederico trabalha há mais de 20 anos com a técnica de bonsai. Para que a mini árvore chegue até esse aspecto de bem cuidada, é necessário saber realizar o pinçamento de brotos, poda e amarração de galhos. E cuidadosamente restringir, mas não abandonando, fertilizantes que são utilizadas para limitar ou redirecionar o crescimento saudável. Todas as árvores são como um filho para a gente, né? Porque são muitos anos dedicando a uma árvore só. Hoje, para se fazer um bonsai, se leva em tempo aí de 5, 10 anos, 15 anos de trabalho duro em cima da árvore para se fazer. Então, assim, eu não tenho uma, eu tenho várias da minha coleção, que são árvores que estão comigo há 20, 25 anos, me acompanhando não só no Brasil, como na Europa, por todos os outros países que eu já passei, entendeu? Neste viveiro de bonsai, centenas de árvores de diferentes espécies foram catalogadas. O Frederico, além de cuidar de cada planta e vasos, que em sua maioria são importados da China, também ajuda quem quer aprender mais sobre bonsai. A partir do tronco ou caule lenhoso, que o especialista desenvolve verdadeiros galhos, que são cultivados até se tornarem verdadeiras mini-árvores. Por causa da dificuldade em fazer uma árvore se desenvolver de forma saudável, muitos bonsais têm valores que podem ultrapassar o preço de um carro popular. Dentre várias espécies de planta, tem essa oliveira, uma espécie rara, cultivada aqui no viveiro, só que foi extraída de maneira selvagem.
Segundo informações, ela tem cerca de 350 anos. Esse vasinho aqui. Para se cultivar o bonsai, tem que ter muito esforço e determinação, já que a planta necessita de cuidados especiais. É como se fosse um filho. Todos os dias água e muita poda para que ela possa ficar com esse aspecto de muita vida. O cuidado do bonsai é muito simples. É água e sol todos os dias. E isso é importante, você entendeu? Todos os dias ter esse cuidado com a água. Por quê? Porque como está num vaso muito pequeno, se dá evaporação muito rápida nesses dias aqui. Então é necessário regá-lo todos os dias. E não em pequena quantidade. Interessante que seja bem molhado, porque não corre o risco de apodrecer as raízes, porque todos os vasos para bonsai têm buracos de drenagem, ou seja, que não se acumula água, assim, entendeu? Na cultura budista, o bonsai está ligado a um estilo de vida. Há relatos em que a mini árvore pode controlar a energia de um ambiente. Proporciona um bem-estar e proporciona a gente praticar a perseverança, a humildade, a paciência, controlar a ansiedade, porque no bonsai, para ser rápido, tem que ir devagar. E claro, e isso que nos dá esperança. O bonsai significa esperança. A pessoa fala que quem trabalha com bonsai tem mais longevidade. Mas é por quê? Porque nós trabalhamos as árvores e nós contamos os meses dos anos, as estações. A primavera, quando começa a brotar, vem uma coloração avermelhada de alguns, outros uma coloração verde clara. Logo no outono, as folhas começam a cair, alguns trocam de cores, as folhas vão ficar amareladas, vermelhadas, logo depois caem. Então, por isso que tem essa longevidade, porque a cada estação, a cada época do ano, o bonsai te proporciona um prazer diferente. E nisso aí nós temos que trabalhar também, tem que ser aramado, tem que ser transplantado, o bonsai. Então são várias técnicas que envolvem, entendeu? A arte do bonsai. Para falar mais sobre essa cultura, no dia 8 e 9 de outubro, as plantas vão fazer parte de uma exposição que será realizada no Pátio Central Shopping, em Patos de Minas. Estão todos convidados a participarem e a prestigiarem nossa exposição. E nós temos também aí no Instagram, temos no Face e temos a nossa página na internet também, que é o bonsaifaria.com. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito da arte, nós estamos à disposição para poder estar esclarecendo e respondendo as dúvidas e perguntas, ok? Daqui a pouco aqui no News, TRE realiza carga das urnas com dados dos candidatos e eleitores. Você vai ver que a Federação Mineira de Futebol alterou a data do jogo do Mamoré pelas oitavas de final da segunda divisão do Mineiro. E a aproximação da primavera provocando instabilidades com calor e pancadas de chuva em Patos de Minas. Confira comigo agora o nosso giro de notícias aqui no News. A Federação Mineira de Futebol acatou o pedido da diretoria do Mamoré para mudar a data da partida válida pela primeira rodada das oitavas de final da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Com isso, o confronto com o Coimbra, que estava previsto para acontecer no dia 25 de setembro, será realizado um dia antes, no sábado, às 15h30, no estádio Bernardo Rubigi de Queiroz, em Patos de Minas. A primavera começa oficialmente na quinta-feira, mas a transição entre as estações já pode ser percebida com as mudanças nas temperaturas e as ocorrências de instabilidades. Choveu na tarde desta terça-feira em vários bairros de Patos de Minas, confirmando as previsões da meteorologia. Para os próximos dias, o calorão continua, mas com possibilidade de pancadas de chuva isoladas na região. Os eleitores que perderam o título eleitoral têm até esta quinta-feira, 10 dias antes do primeiro turno das eleições, para pedir a segunda via do documento no cartório eleitoral. Para a emissão da segunda via do título, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral, ou seja, não poderá ter multa pendente ou ausência nas urnas ou aos trabalhos eleitorais. A consulta ao quinto lote de restituição do imposto de renda deve ser liberada na próxima sexta-feira pela Receita Federal. Este é o último lote da declaração feita em 2022 com base nos rendimentos de 2021. A previsão é de que o valor seja pago no próximo dia 30. No dia 31 de agosto, a Receita liberou o pagamento do quarto lote, com depósitos bancários para mais de 4.400.000 contribuintes, no valor de 6 bilhões de reais.
O Tribunal Regional Eleitoral de Minas realizou o carregamento das urnas eletrônicas para o primeiro turno das eleições. No procedimento é inserido software de votação com os dados dos candidatos, dos eleitores e também de cada seção eleitoral do estado. A Adriana confere o funcionamento das urnas que serão usadas em uma das zonas eleitorais de Belo Horizonte. Muitas pessoas lá fora perguntam pra gente: você acha que é seguro mesmo? Né? Eu com certeza acho que é seguro. Então, assim, a gente está aqui, a gente pode passar para as pessoas lá fora, né, que não tem contato, às vezes, com o TRE, a questão que a gente está vendo, que nós é que estamos organizando, né, quer dizer, daqui lacrou, acabou. Todas as urnas são verificadas por voluntários ou funcionários do TRE, que também atuarão no dia da eleição. Tudo começa com a conferência dos números e passa pela colocação do lacre. Hoje também foi impressa uma zerésima. O papel com quase 12 metros é a prova que nenhum voto foi computado antes da hora certa. Então, naquele momento de início da votação, é impresso uma nova zerésima. E naquele momento, toda pessoa, qualquer eleitor, qualquer fiscal de partido, qualquer entidade fiscalizadora, nós estamos incentivando para que as entidades fiscalizadoras estejam presentes junto conosco. Qualquer um pode pedir para examinar a zerésima. A zerésima é assinada pelo presidente da sessão, por todos os mesários, pelos fiscais de partido, por todas as pessoas que estiverem ali no momento. E ali é a prova maior de que não foi inserido nada naquela urna. A carga das urnas eletrônicas que serão utilizadas na capital mineira começou no dia 17 de setembro e irá até o dia 23. Nos demais municípios mineiros pode ir até o dia 25. Tudo para que os dispositivos estejam prontos em 2 de outubro, dia do primeiro turno. E outra novidade deste pleito é que Belo Horizonte e mais 67 municípios terão a nova versão do dispositivo para votação. Este ano, mais urnas estão disponíveis para pessoas com deficiência auditiva. Outro ponto importante é que o eleitor terá 1 segundo para conferir o voto antes da confirmação definitiva. Mais medidas para testar toda a lisura do processo eleitoral brasileiro. O que é o boletim de urna? É o resultado do dia da eleição. Então, naquele momento que é impresso o boletim de urna, ele é assinado por todas as pessoas presentes e ali é aquele boletim de urna que é transmitido ao TSE. E você, como eleitor, como candidato, como fiscal, como membro de uma entidade fiscalizadora, você pode tranquilamente ter uma cópia daquele boletim e depois ir lá no site do TSE e verificar a integridade daquele boletim com o que foi transmitido para o TSE. Pois é, para falar no assunto, daqui a pouquinho a gente vai mostrar que a Justiça Eleitoral em Patos de Minas realizou hoje a auditoria das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano na nossa comarca. A seguir tem a análise da notícia, a indignação de uma moradora com a sujeira em avenida do bairro Nossa Senhora de Fátima. E família diz que está sendo obrigada a deixar terreno doado para instalação de usina. Moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima estão pedindo providências para os transtornos causados pela sujeira no canteiro de uma avenida. Garrafas PET, embalagens de alimentos, restos de materiais de construção queimados e até mesmo um par de botas. O trecho do canteiro que está com estes entulhos é o único da Avenida Deputado Binga e está situado logo abaixo da esquina com a Rua Joaquim Bueno, nas proximidades da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Desde o mês de abril, chamei a NTV aqui para nós poder resolver esse problema desse lixo e podar essas aves. E até hoje não me apareceu ninguém. O rapaz da prefeitura veio aqui, olhou, mas não fez nada. Além da sujeira que se espalha pela avenida e, consequentemente, pelas casas vizinhas, ela afirma que teme pela presença de animais peçonhentos. Uai, porque isso pode vir bicho para nossas portas, pode vir alguma coisa, né? E esse foiarismo também é direto dentro das casas. Nós queríamos que arrumasse essa avenida aqui, fizesse esse canteiro, porque aqui só tem lixo, não tem mais nada. Nós queríamos uma avenida bonita, nós parece que moramos numa favela. Francisca Fonseca espera agora que o canteiro seja limpo e afirma que o problema é fácil de ser resolvido devido ao fato do trecho que está cheio de lixo e entulhos ser pequeno. A gente começa a analisar a notícia com essa reclamação comigo, Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Nós temos aí 2 ações, né? Ou mais de uma ação, né? De quem joga e descarta irregularmente esse material ali e de quem é de direito não está recolhendo.
Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Eu estava raciocinando aqui e estava lembrando de 3 vertentes para falar sobre esse assunto aqui. 2 você já declinou. Que uma é aquele negócio, Odair. Nós precisamos de deixar de ser Sugismundo. Né? Quando você encontra uma cidade muito limpa, você tem que fazer uma pergunta. Essa cidade, ela é limpa porque suja pouco ou porque limpa muito? Se ela for uma cidade que suja pouco, que é o que deve ser, né, as pessoas são educadas, não jogam lixo em qualquer lugar e tem, inclusive, uma infraestrutura para ajudar nisso aí. Quando é uma cidade que tem que limpar muito, o povo é desleixado e o poder público é extremamente eficiente. No nosso caso aqui, eu acho que são as 2 coisas. As pessoas não podem jogar o lixo ali, naquele local, né? Mas eu tenho uma outra justificativa, que é na terceira vertente para esse assunto. E a outra é a prefeitura não recolhe. A prefeitura não põe esse lixo. O lixo que é recolhido é só aquele do saquinho, porque a empresa passa todos os dias na sua porta e recolhe o lixo que está no saquinho colocado lá, bonitinho. Tá. De vez em quando fura o lixo, eles deixam aquilo para trás, mas enfim, que eles não têm nem tempo de recolher. Agora, Odair, a gente precisa entender uma coisa. Se você faz lá na sua casa uma pequena reforma, uma coisa, troca uma dúzia de telhas ou qualquer coisa, onde você joga esse lixo? Não tem. Essa é a dúvida dos tem. moradores, né? Não tem. Não tem onde você descartar esse lixo. Eu vou levar para o lixão. Não pode. O lixão não pode recolher um lixo. E lá também não é para fazer essa questão aí do lixo residual de construção ou de qualquer reforma ou de qualquer coisa assim. Então, a população não sabe onde colocar esse tipo de lixo. Você tem que contratar uma caçamba. Bom, você vai trocar uma dúzia de telhas na sua casa, tem que chamar uma caçamba para colocar ali, para fazer essa limpeza. Caso contrário, você não sabe. Não tem o chamado ecoponto, que nós já tivemos em várias cidades do Brasil, que são pontos que as pessoas juntavam esse tipo de lixo, levavam lá, colocavam, depois a prefeitura dava um destino final a ele. Sim. Nós não temos isso. Então não adianta a gente ficar batendo em ferro frio aqui. Nós temos 3 lados aí com deficiência, né? Aliás, 2 dos lados são da prefeitura, que não recolhe o lixo que está na rua, esse tipo de entulho que está na rua, não é nem lixo, é o entulho que está na rua, e nem não programa um local, um ecoponto, um local para recolher esse lixo, né? Vamos chamar de um caçambão para recolher esse lixo. Infelizmente, o povo está a pé disso, porque não tem orientação, não tem absolutamente nada. E o que é que eu vou falar? Que tem uma falta de educação nossa, dos que somos populares, isso tem sim. Mas como é que eu vou chamar a nossa atenção se o resto não funciona? Se não tem estrutura? Você chegar uma pessoa e você fala, mas e aí? Onde eu vou jogar? Tá certo, eu quero descartar esse entulho aqui. Mas onde eu vou descartar esse entulho aqui? A pessoa, o fiscal ou a prefeitura não sabe o que te dizer, né? Então é muito complicado. Eu quero fazer um outro destaque a respeito de lixo, Odair. Ali no final da Avenida Brasil, o princípio da estrada que vai ali da ponte de Arco até a Serrinha, sim, ali sempre fica tem um depósito ali de lixo. No trevo, na rotatória que vai ali para Suínco e etc., tem sempre o descarte de lixo ali. Eles sempre vão lá e recolhem aquilo. Agora, gente, estão fazendo ali um crime sem tamanho. Porque você chega ali, passa e olha em determinados momentos o que tem de sacolinha plástica, o que tem de plástico e esse entulho que não é recolhido ali, que voa, que sai do lixo ou que é deixado para trás ali na hora de recolher, ou da empresa ou da prefeitura, seja lá quem for que está recolhendo, poluindo aquelas terras ali para o lado das chácaras Pôr do Sol, é um absurdo. Aquilo ali é um crime que estão fazendo
com aquela região. Aquele lixo que deixam para trás ali, primeiro fazem um serviço ali de recolher o lixo mal e porcamente, né? Um local que não tem uma estrutura também para colocar esse lixo, e enfim, é uma coisa para ser olhada aí pela prefeitura, porque ali está um problema sério e está muito feio numa das chegadas, numa das entradas da cidade. Estudos mostram, você falou dessa questão das sacolas plásticas, estudos mostram que demoram cerca de 400 anos para elas se decomporem no meio ambiente. Ou seja, a gente está poluindo cada vez mais o nosso espaço, o nosso meio ambiente. Né? Não, e ali está feio. Você chega ali, a visão é uma visão feia, sabe? É uma visão poluída, suja, na entrada da cidade. Eu estou falando isso aqui com o maior pesar do mundo, porque a gente queria que aquilo ali funcionasse, que tivesse ali alguma coisa para recolher, para acondicionar esse lixo para depois ser recolhido por quem quer de direito. Mas, infelizmente, ali é um lugar sujo. Gui, uma família que afirma residir há vários anos no terreno que foi doado a Amapá para a instalação da usina de resíduos sólidos urbanos em Patos de Minas se queixa de estar sendo obrigada a deixar o local. João Batista e Jair Antônio Cassiano residem com mais 2 irmãos no terreno situado na região da Serrinha, que será doado pelo DR para que ocorra a instalação da usina de tratamento dos resíduos sólidos da região. Eles compareceram na Amapá durante a audiência pública que discutiu o projeto da usina para afirmar que estão sendo desalojados do local e que não houve nenhum aviso prévio. Está fazendo tudo debaixo do pano, é tudo tapeação, tudo mentira. Tudo que você está fazendo é tudo mentira. Eles estão achando que lá mora cachorro. Lá não mora cachorro. Lá mora 4 idosos. E nós não saímos lá não. Nós só saímos lá só que Deus chamar. Morrer, aí tá certo, aí nós estamos. João disse que não houve nenhuma conversa por parte do DR ou da prefeitura sobre a desapropriação do local. Só teve um funcionário da prefeitura lá, filmando. Eu ainda falei com ele, você é da NTV? Aí ele, não, eu trabalho com o prefeito. Falei, então pode vazar. Aí ele estava em Rio da Ponte, aí ele vazou. Eu falei, pode vazar. Aí ele vazou, ele não voltou mais. Ele conta que ele e os irmãos residem na chácara há mais de 30 anos e que o local foi doado pelo DR. Entretanto, eles não possuem nenhuma escritura. Eu morava lá no sítio São Orlando. Aí nisso, o Jair meu irmão fez amizade com o Robson, doutor Robson, lá do DR, e o doutor João. Aí eles perguntou se nós queríamos mudar para lá. Aí, ele explicou para nós, lá não tem luz. Nós mudou, nós ficou 3 anos queimando ordias, nós buscava aqui no campo do DR, aqui no DR, aqui, que nós buscava o óleo. Nós ficou 3 anos queimando lamparina. E depois desses 3 anos para cá, que arrumou a luz, a minha mãe deu problema, ela deu ABC. Aí eu fiquei 2 anos cuidando dela agora, cuidando da criança. Aí cuidando dela na cama. E nisso, ninguém amolava o povo do DR, foi só o povo do DR que teve lá, e pediu para entrar lá só para filmar o poste, que ia tirar a luz no nome deles para eles colocarem no nosso nome. Aí nisso, agora que eles acabou de filmar lá, que eles vieram embora, o rapaz dessa amiga chegou. Aí nós explicou a situação para ele, minha mãe está na cama, tem aparelho que se desligar ela morre. Aí eles falaram, não vai desligar. Pega os documentos e pode correr nessa amiga agora, que eles vão passar para o nome do seu. Passou. Nas 3 décadas que estão residindo no local, os irmãos afirmam que nunca tiveram problemas com o poder público. Depois que esse prefeito entrou, o Falcão, e que arranjou essa tentação. Prefeito nenhum. Deve ter mais de que levem esses prefeitos. Prefeito nenhum amolou nós. Só mesmo do Falcão para cá. Aí eles estão querendo levar essa carniça. Como é que nós podemos viver lá com uma carniça dessa? Preocupados com o destino que irão tomar após a construção da usina, eles procuraram a reportagem da NTV para afirmar que não pretendem sair do terreno. Nós somos aposentados, eu mais ele, para nós comer. Mas nós temos as galinhas, eu tenho uma égua lá com um podrinho, tem um cavalo. Aonde que eu vou colocar esses animais? Tem as galinhas. Onde nós vamos colocar esses trem? Pesa e morchar lá, levar a carniça para lá. Não, nós não queremos carniça lá. Nós questionamos o município sobre a situação. A prefeitura informou que a Amapá é quem atualmente detém a propriedade do terreno. A assessoria da Associação de Municípios disse ter tomado conhecimento do assunto por meio da imprensa e que até então, ou até o momento, não tem mais informações, uma vez que o terreno que era de posse do DR foi repassado à prefeitura e depois doado ao CISPAR, meu caro Gui Boaventura.
Olha, eu conheço essa história aí há muitos anos, conheço essa família que mora lá nessas casas lá, me parece que 2 ou 3 casas, que está no alinhamento, e as casas são realmente, eram realmente propriedade do DR. Não sabia eu que eles já tinham repassado, eu sabia da movimentação para repassar para a prefeitura e não sabia também que a prefeitura tinha repassado para o CISPAR. Mas isso é uma falta de informação. As pessoas têm que entender que quando vão invadir uma área, um terreno público, não tem como você tomar posse disso. Não tem como você requerer uso capião. Não tem como você levar vantagem ocupando um bem público. De qualquer maneira, a qualquer minuto que o CISPAR, que é o dono hoje do terreno, que tem a posse, não é o dono, tem a posse do terreno, que é público. Esse terreno é um terreno público. Então, o CISPAR tem a posse dele. Se o CISPAR entrar na justiça e requerer o despejo, eles têm que sair na hora. Não adianta falar que, eu não vou sair, daqui eu só saio morto, daqui só a hora que Deus chama. Isso não existe, porque a polícia vai lá e vai fazer o despejo dessas pessoas. Nós temos mais de 30 anos que nós moramos ali. Será que em 30 anos também, e aí eu vou ver o outro lado, será que em 30 anos não se arrumou alguma outra condição para sair de lá, morou lá de graça no terreno durante 30 anos, nessas casas durante 30 anos, era preciso já ter arrumado uma outra situação para mudar de lá, porque lá não é deles. Então, aqui a gente olha pelo prisma da legalidade e não adianta, é assim, vai ser assim e vai acontecer desse jeito. A hora que o CISPAR requerer o despejo, a justiça vai dar o despejo deles. É preciso que eles tenham essa consciência sobre isso. Eu morro de dó. Eu também tenho. Mas aí é uma outra coisa, aí é uma outra conversa, uma outra abordagem que nós temos que fazer com a Secretaria de Ação Social da Prefeitura, que acolhe a demanda dessa família ou não. Mas a questão da legalidade, do direito, da posse, essa aí é líquida e certa. Vamos fazer uma parada rápida aqui no News. A seguir a gente fala do dilema da falta de médicos no Hospital Regional Antônio Dias. A Justiça Eleitoral promoveu hoje em Patos de Minas a auditoria das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano, detalhando o funcionamento dos equipamentos. A abertura das urnas, que vão ser usadas na votação no dia 2 de outubro, foram feitas na presença das câmeras. Tudo isso para mostrar a segurança e credibilidade no sistema eleitoral brasileiro. De acordo com o promotor eleitoral José Carlos de Oliveira Campos Júnior, a urna eletrônica, que é usada desde 1996, é um dos sistemas mais seguros do mundo. A gente chamou os órgãos de imprensa, colocamos as urnas aqui para simular a votação e vamos verificar, né? No momento inicial vamos tirar a zerésima, que atesta que todos os candidatos estão zerados em votos na sessão de votação. Vamos pedir aleatoriamente para serem depositados votos para candidatos das eleições majoritárias e proporcionais. Vamos checar a existência de foto, a imagem do vice. Tudo isso às claras, não numa salinha fechada, porque a Justiça Eleitoral não vive de salas fechadas, como dizem por aí. Então nós vamos fazer o trabalho de maneira transparente, como deve ser feito, para que a comunidade fique tranquila, de que no âmbito da nossa zona eleitoral, o trabalho é bem feito há anos e pode ir para a festa da democracia com a certeza de que a Justiça Eleitoral está preparada para receber o voto. De acordo com o juiz eleitoral Solange Borba Heimberg, a auditoria serve para mostrar para a população que as urnas eletrônicas são extremamente seguras e não correm o risco de fraudes. 5% das urnas que chegaram a Patos de Minas, que vão ser distribuídas em várias sessões eleitorais, foram abertas. Eu acredito que o nosso objetivo é passar essa tranquilidade, para mostrar, nós já fizemos tudo isso no TSE, devidamente filmado, mas quando chega até nós que estamos tão distante deles, por que não
apresentar para os nossos eleitores como funciona. E por que não dar a oportunidade dos senhores também simularem conosco o que nós vamos vivenciar no dia, até para preparar os nossos eleitores. Porque uma das coisas que eu vou fazer com os senhores na próxima chamada, que vai ser no dia 30, é essa, de chamar a minha comunidade, a nossa comunidade, para que eles contribuam, porque cada um de nós é corresponsável nesse processo eleitoral. Se cada um de nós temos a tranquilidade necessária e pudermos ajudar com o nosso papel, nos nossos valores humanizantes, eu acredito que nós vamos fazer um grande resultado para todos nós. Sem nenhuma denúncia até hoje, registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o órgão acredita que, pelo fato do equipamento não ter conexão com a internet, torna o sistema mais seguro, sem nenhum tipo de risco e ataque cibernético. Não tem qualquer conexão, o procedimento de hoje ele inicia justamente com a verificação da integridade do software de urna, né? Então, se por um acaso houver algum indício de irregularidade, a própria urna acusa em relatório escrito e as urnas ficam todas em caixas separadas, sem qualquer acesso à internet, sem qualquer acesso a qualquer tipo de rede. Elas não têm placa para acesso wireless. Então, assim, as urnas são mesmo um mecanismo idôneo para a recepção dos votos e apuração. A falta de médicos no Hospital Regional Antônio Dias, evidenciada pela recusa de pacientes na unidade durante o último fim de semana, acende o alerta para o caos estabelecido na saúde pública. A falta de médicos tem sido situação preocupante e frequente nos últimos dias no Hospital Regional Antônio Dias. Está, sim, com vários problemas de contratação de profissionais, não somente pediatras, não somente clínicos, mas de todas as especialidades, né? E a gente pediu ao Estado para que conversasse sobre isso, porque o Estado está remunerando muito mal esses profissionais e por isso mesmo não contrata. No caso específico do Hospital Regional, a gente entende que isso é premeditado. Para Pedro Cunha, a intenção é que o hospital seja sucateado e assim possa ser gerido por uma organização social. Para que o hospital não faça a sua missão, a sua função, a sua vocação e com isso coloque a população contra os trabalhadores, coloque a população de Patos e região contra a gestão do hospital, e aí o governo vem com a ideia de que se terceirizar a gestão que é melhor. Ainda de acordo com o conselheiro, o hospital está sem diretor clínico. Estive ontem na portaria do hospital e me disseram que não tinha diretor, que não tinha diretor clínico, que não dava nem para informar se tinha diretor ou não, porque não era a função delas, né, de quem me atendeu lá, informar se tinha diretor ou não. Então, olha que caso. E tudo, no meu modo de entender e no modo de entender da sociedade, dos trabalhadores, do conselho, isso é tudo planejado, isso é premeditado pela Secretaria de Estado da Saúde. Denúncias sobre a situação foram formalizadas ao Ministério Público. Nós temos denunciado ao nosso promotor aqui, Dr. Rodrigo Taufik, nós temos denunciado aos promotores do CAU Saúde, em nome da doutora Joseli Ramos Pontes, para que ela tome providência. Então nós temos acionado o Ministério Público, mas as demandas são muitas e nesse momento o governo não quer papo com controle social, porque é um governo autoritário que acha que faça de qualquer jeito e a coisa vai acontecendo, né? E eles vão empurrando a gente pela barriga. Então a gente... na verdade, nós somos os representantes da comunidade, os representantes dos usuários do SUS, que fazemos esse SUS funcionar, que cobramos para que ele funcione, mas é bom que a sociedade saiba que nós estamos sendo tratados dessa maneira. E é uma situação que tem se agravado e no fim de semana, como a gente disse, mostrou bem como tem sido essa situação dessa falta de médicos de atendimento aqui no Hospital Regional, né, Gui? Olha, é uma falta, sabe, de zelo com a saúde pública, é uma falta de cuidados do governo do Estado, do atual governo do Estado com o Hospital Regional, um negócio assim sem medida. O que está passando no Hospital Regional, nas minhas lembranças, nunca esteve tão ruim como está hoje. Tão problemático como está hoje.
não tem médico de plantão, não tem médico porque os médicos todos... Começou aquela demandada com os neurocirurgiões, que deram uma demandada no hospital, e depois isso veio, não parou mais médico no hospital regional. É de se lamentar essa situação de uma entidade tão importante, de um hospital tão importante como é o Hospital Regional, para essa região aqui, 33 municípios dependendo do atendimento do Hospital Regional. Se lamentar isso. E a gente não vê nenhuma saída. O governo, sim, vê uma saída. E eu acho que ele está fazendo isso para que fortaleça cada vez mais essa única saída que ele vê, que é da privatização da administração do hospital. Isso quer dizer, o hospital está sendo mal administrado. O governo é incompetente para administrar a saúde pública. Muito bem, análise terminando. NTV News também. Obrigado, Gui. Obrigado a você, boa noite ao nosso telespectador. Obrigado a você de casa, obrigado pela companhia e amanhã a gente se encontra novamente. Até lá.